Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Deus para sua vida. Tudo bem com você? Como é que você tá? Como é que foi seu dia? Como é que está sendo a sua noite? Deus seja louvado por mais um momento que nós estamos aqui reunidos para orar juntos, lermos da palavra da noite, buscarmos a presença de Deus e a presença do Espírito Santo. Antes de tudo, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui ministrando uma palavra abençoada para a sua vida. Agradeço também a você pela oportunidade de entrar na sua casa e trazer para você uma palavra. Muito obrigada para você que tem ouvido as nossas orações. Eu tenho recebido muitos testemunhos, muito carinho das pessoas. Muito obrigada a todos, de coração. Que Deus ele possa continuar abençoando a vida de cada um dos nossos irmãos. Amém? Hoje é terça-feira, dia 23 de fevereiro de 2021. Nós estamos começando mais um antes de você dormir, mais uma oração da noite. Hoje eu quero deixar uma palavra para os irmãos que se encontra no livro de João, capítulo 11. João, capítulo 11, versículo 41. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para os céus, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Só até aqui. Eu estava lendo sobre a ressurreição de Lázaro e o Espírito Santo ele me moveu a deixar essa palavra para os nossos irmãos nessa noite. Marta e Maria estavam passando por um momento de grande aflição. Elas haviam perdido o seu irmão Lázaro. Na cultura judaica, o homem, ele é o alicerce da família. Não é tão diferente da nossa realidade, mas para a cultura deles, a mulher ela não trabalhava nessa época. É isso que eu quero que você entenda. A mulher ela vivia sob os cuidados do marido ou de um irmão. Quando Marta e Maria perdem Lázaro, elas não apenas perderam seu irmão querido e amado, mas perderam também a sua referência. Perderam também a sua base familiar. E elas estavam passando por um momento muito grande de dor e de tristeza, principalmente porque elas mandaram mensagem para Jesus e Jesus não chegou na hora que elas queriam, do jeito que elas queriam. Então elas tinham que lidar com a morte de Lázaro e até mesmo, aleluia, com a decepção de não ver as coisas acontecer como elas imaginavam. Essas duas irmãs, elas estavam passando um momento muito difícil. Mas eu imagino também que não tenha sido fácil para Lázaro enfrentar aquela enfermidade, aquela situação e aguardar Jesus. E Jesus não chegar na hora que eles esperavam. Mas a palavra que Deus ele colocou no meu coração é acerca dessa pedra. Quando Lázaro morreu, colocaram uma pedra bem na porta, aleluia, de entrada e saída do túmulo. E então Jesus chega para realizar o milagre. Só que antes de Jesus orar, dar a ordem para que Lázaro viesse a se levantar, ele deu uma outra ordem, mandou retirar as pedras. Jesus ele é o dono de todas as coisas e ele tem todo o poder. Ele poderia muito bem gritar, ele poderia muito bem agir de um modo sobrenatural, usar fenômenos da natureza para destruir aquela pedra. Mas ele fez questão de ordenar que os homens, aleluia, que aqueles que estavam ali, retirassem aquela pedra. É sobre isso que eu quero falar. O Senhor tem milagres para acontecer, para realizar sobre as nossas vidas. O Senhor ele tem bênçãos. Aleluia, porque a palavra de Deus diz que ele coloca sobre nós, aleluia, dois caminhos, o da bênção e da maldição. Jesus ele está nos ensinando que ele tem uma bênção e uma promessa de vida e de vitória sobre as nossas vidas. Eu vou te dar um exemplo. Jesus ele quer que você alcance um emprego bom.
O emprego que te dê condições de construir a sua casa, de você viajar, de você comprar. Mas talvez para você ter esse emprego que você tanto sonha, é necessário você remover algumas pedras. As coisas elas não simplesmente acontecem. Nós precisamos compreender que há momentos que nós precisamos nos esforçar, retirar algumas coisas. Às vezes é o nosso orgulho, às vezes é a nossa vaidade, às vezes é a nossa preguiça. O Senhor deseja que nós venhamos a nos esforçar para retirar do caminho, aleluia, aquilo que está nos impedindo de prosseguir. Para Lázaro poder se levantar e sair e viver ali o novo tempo que o Senhor estava dando, era necessário remover aquela pedra. Jesus poderia, com uma palavra, com uma ordem, tirar aquela pedra, mas ele deixou para os homens. Ei, o Senhor está nos ensinando que é necessário retirar algumas coisas para que haja passagem, para que o prosseguir aconteça. Eu coloquei sobre isso nas nossas redes sociais, nos grupos do WhatsApp. Deus ele falou muito comigo nessa palavra. É necessário a gente aprender a se movimentar, a se esforçar. Se você deseja ocupar um cargo melhor no seu emprego, é necessário às vezes concluir os seus estudos. Se você ainda não terminou o ensino fundamental, termine. Se você ainda não terminou o 2º grau, termine. Se você deseja ocupar cargos altos, vai fazer a faculdade. Ah, será que eu vou conseguir? Vai, você vai, porque existe sobre você uma palavra de vitória. Mas Deus ele não vai te rejeitar vendo o seu esforço. É isso que as pessoas precisam entender, é isso que nós precisamos compreender. Quando nós nos esforçamos, aleluia, oh glória, quando nós nos colocamos diante de Deus, algo acontece, o sobrenatural acontece. É necessário remover as pedras do caminho. Às vezes o Senhor ele permite a gente passar por certas situações, porque Ele quer retirar de nós alguns pensamentos, transformar quem nós somos, a nossa maneira de agir, de pensar e de se comportar. É necessário algumas mudanças. Eu vou te deixar uma palavra acerca de Jacó no Val de Jaboque. Eu li essa palavra na parte da manhã e eu vou te dizer algo muito profundo. Jacó ele estava num local chamado Val de Jaboque. Val de Jaboque ele é um lugar de travessia, é um lugar de passagem, na qual o Jacó ele precisava chegar a um determinado lugar em paz e segurança. Então ele passa primeiro a sua esposa, os seus filhos, depois ele passa a sua segunda esposa, os seus filhos, enfim. Jacó fica ali sozinho. E quando ele está sozinho, aleluia, chega um varão, um anjo do Senhor. E ali Jacó começa a lutar com ele até o amanhecer. Lutar não é algo fácil, mas é algo necessário. Se nós estamos lutando, rapidamente nos cansamos. Quando eu falo isso, eu falo de um desgaste físico, de um desgaste emocional. Mas mesmo cansado, Jacó ficou até o final, porque ele precisava de uma bênção. A bênção que Jacó tanto queria não era uma bênção física, porque Jacó ele tinha família, esposa, gado, riquezas, mas Jacó precisava de uma bênção espiritual da parte de Deus. E ali Jacó ele mostrava para o anjo que ele estava disposto a ser abençoado por Deus. Só que ao mesmo tempo que Jacó lutava, Jacó mostrava também que ele precisava de uma transformação, porque o nome Jacó, ele era um nome que carregava um peso negativo, como mentiroso, traidor. Mas na hora que Jacó luta com aquele anjo, o anjo muda o nome de Jacó. Significa que naquela hora Jacó estava pronto para viver o novo de Deus. E eu quero falar isso para você. Você está pronto para viver o novo de Deus?
Aquele lugar, Val de Jaboque, representava o período da transição de quem era Jacó para Israel. Deus, ele quer mudar o seu nome, Deus, ele quer mudar a sua história. Mas é necessário você remover pedras. No Val de Jaboque, Deus removeu algo da vida de Jacó, para que ele viesse tomar posse da totalidade da promessa que o Senhor havia feito a Abraão. Você entende que é necessário algumas mudanças, alguns posicionamentos, que é necessário algumas atitudes para que você venha verdadeiramente chegar aonde Deus ele deseja para a sua vida. É tempo de mudança, é tempo de transição, é tempo de abandonar as pedras, de retirar o que não é de Deus para a sua vida e viver as maravilhas da graça de Deus. Deus, ele tem um novo tempo para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Mas lembre-se, é necessário você retirar as pedras. O milagre está sendo gerado, mas é necessário você retirar as pedras. Retire as pedras e prossiga. E viva a bênção de Deus. Receba a palavra de Deus e seja um vitorioso, uma vitoriosa, em nome de Jesus. Faça a sua parte, porque Deus já está fazendo a dele. Eu quero orar junto com você. Senhor, obrigada pela palavra, pelas orações, pelos nossos irmãos que têm estado conosco, dia após dia, que têm orado, que têm clamado, que têm buscado. Toma as nossas vidas nas tuas mãos, guarda e nos livra do mal, que o Senhor venha jogar por terra o que não é o teu querer. Desfaça, Senhor, todo o laço do adversário, todo espírito de morte e nos dê uma noite de paz e de calmaria. Espírito de Deus, vai visitando cada irmão que tem passado por situações de dificuldade, fortaleça ele, Senhor, para remover essas pedras, esses questionamentos, esses medos, dá vitória ao teu povo, Senhor, dá vitória à tua igreja. Assim nós clamamos e te entregamos cada pedido e cada oração, sendo gratos no nome de Jesus. Amém e amém. Fica na paz de Deus. Amanhã nós estaremos aqui novamente partilhando do áudio da noite.